Começa agora, programa Conviver. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. A você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso portal mundomaior.com.br. Seja bem-vindo ao programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. Eu sou Afonso Moreira Júnior e tenho a grata satisfação no programa de hoje de conviver com Astrid Sayegh, que é filósofa, oradora e escritora espírita, entre outras atribuições. Astrid, boa tarde. Olá, Afonso, boa tarde. Que satisfação estar aqui com vocês em mais esse programa aí da nossa querida Rádio Boa Nova. E você também, muito querido amigo, eu exalto este momento de reencontro em luz, de reencontro em troca de ideias, que sejam realmente momentos luminosos. Gratidão por estar com vocês, viu? Tenho absoluta certeza que luminosidade e luminismo não vai faltar por aqui. Olha, o que acontece é o seguinte, a gente precisa explicar a presença da Astrid aqui, que foi sugestão de todos aqueles que nos acompanham. O que acontece é assim, o programa Conviver de hoje está sendo gravado para posterior exibição, logo após o aniversário de Hippolyte Léon Denis Rivaio, Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, nascido em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804, influente educador, escritor, tradutor francês e codificador do Espiritismo e estudioso do magnetismo. Muito bem. Foi sugerido, então, assim, Afonso, faz 2 anos que o programa, com mais de 2 anos, que o programa Conviver está no ar. Nunca deu chance para o Espiritismo. Por que não na semana de aniversário de Allan Kardec, quando em todo o Brasil as casas espíritas recordam, não com o sentido de devoção, de adoração, isso não existe no Espiritismo, adorar só a Deus, mas reverenciar a memória de alguém que foi um exemplo para nós. Bom, a sugestão foi recebida, e aliás eu peço a gentileza aí para colocar o nosso e-mail, afonsomoreirajunior@gmail.com. Muito obrigado a você que sugeriu, Astrid Sayegh, Espiritismo, Hippolyte Léon Denis Rivaio, Allan Kardec. Você que está assistindo, que tem outras ideias, manda para nós. Põe aí a pessoa que você quer que venha até aqui, perguntas que você gostaria de fazer, e na medida das agendas a gente vai conciliar e trazer aquele que foi indicado por você até nós. Muito bem? Ótimo. Vamos prosseguindo então. Astrid Sayegh, para quem não conhece, é formada em letras, com licenciatura e tradutora e intérprete, com mestrado e doutorado e pós-doutorado em filosofia contemporânea pela Universidade de São Paulo, a nossa USP, doutorado durante o período de 1998-2009. A tese de doutorado, Bergson, a consciência criadora metafísica da ciência. Meu Deus, que tema! Ela é professora na área de filosofia, com ênfase em filosofia contemporânea, atuando principalmente nos seguintes temas: Bergson, metafísica, tempo e intuição, espiritismo e Allan Kardec. Ela é autora dos livros Como Renovar Atitudes, da editora Correio Fraterno. É autora do livro Ser para Conhecer, Conhecer para Ser, da editora do Instituto Espírita de Estudos Filosóficos, do qual é militante
e ela está à frente deste instituto que se dedica à filosofia à luz do Espiritismo. A nossa querida Astrid Sayeg é comunicadora da Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz. O reloginho só anda para frente e lá vai a primeira pergunta, Astrid. Astrid, mas antes de começar, saudade não tem idade. Olha, eu me vejo aí na tela, eu vejo um ancião. Eu vejo você que conheço há tantos anos e vejo uma garota aí entusiasmada pela vida, feliz. Pois é, só alegria. A caminhada é feliz, né, Afonso? A caminhada é feliz. Eu agradeço aí mais uma vez o convite para o teu programa, né, e exalto o trabalho da Rádio Boa Nova, programas muito assim profundos, programas que trazem assim significado para o nosso ser, para o nosso existir, e mormente nessa compartilha com o conviver, e nós crescemos também com outras posturas filosóficas, religiosas. Isso só nos acresce, viu, Afonso? Uma alegria estarmos com vocês, viu? Astrid, uma alegria que se renova. Agora, vamos lá às perguntas de hoje. Eu vou chamar de Astrid porque é uma jovem. Claro, claro. Eu sou um ancião aqui. Ah, tá bom. E eu tenho essa primazia, não é? Pois é. Tá Astrid, você poderia nos falar um pouco mais sobre um pouco mais do pouco que existe por aí sobre Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, visto que a juventude e muitas pessoas que frequentam a própria casa espírita, trabalhadores, pouco conhecem a propósito de Allan Kardec. Sabemos que Allan Kardec foi um espírito luminoso. Encarnou na França, no final do século XIX, e realmente ele trouxe luzes para o mundo. Ele, professor, pedagogo, instrutor, conhecedor de ciência, e por que não de filosofia também, senão ele não teria tido as obras com tanta precisão, tanto esmero e com tanta autoridade. Conta-se que ele foi um druida, né? E que nos tempos remotos, certamente ele já participou dessa seita, que já exaltava o caráter luminoso da crença, da pluralidade das existências, né? É como, Afonso, se ele viesse para dar continuidade, né, a esse pensamento profícuo, trazendo luzes para tantas pessoas e para a humanidade de um modo geral. Então, eu diria que Kardec foi um sopro renovador para essa doutrina que surge como cristianismo redivivo, né? Porque o Cristo é o nosso ponto de partida e o nosso ponto de chegada. Então, nós exaltamos esse trabalho que realmente inovou a humanidade para aqueles que o seguem. Lógico, não se trata, Afonso, de a gente fazer proselitismo aqui, porque não tem sentido, né? As pessoas devem adentrar a uma casa religiosa, um templo, por se sentirem bem, né? E cada um da sua forma. Mas nós diríamos que Kardec foi norteador porque ele sintetizou a doutrina dos espíritas, codificando as mensagens, organizando mensagem por mensagem, organizando a ordem, organizando os fenômenos mediúnicos da época, aliás, a partir dos quais se constituiu o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese e tantas outras obras, né? 6, melhor dizendo, 5, né? Mas nós temos também outros opúsculos que importam sejam exaltados. Então, ele trouxe uma ideia inovadora no sentido de restaurar a humanidade para um momento novo, que seria a civilização do espírito, exaltando, portanto, a questão da comunicação com os mortos, né? Exaltando, portanto, a questão da reencarnação, né? E do conceito de Deus a partir
da razão, do intelecto, e não só a partir da fé. Então, a gente diz, olha, é um sopro renovador, porque ele veio trazer uma nova concepção de mundo, de vida e de destino para a humanidade. Então, é uma religiosidade norteadora, né, dos destinos, do sentido da vida para o homem. Então, cumpre realmente exaltar o seu trabalho. E creio em mim que ele já deu continuidade a vários processos reencarnatórios em que ele trabalha com essa questão do conhecimento, né? Normalmente, no momento do iluminismo, que ele trouxe luzes para a racionalidade e para uma religiosidade natural. No programa de hoje, a religião dos espíritos, o espiritismo com Allan Kardec. Estamos recebendo com satisfação a presença de Astrid Saeg, que é filósofa, oradora e escritora, e é a primeira vez que nós estamos abordando espiritismo. Depois de um carrossel aí, depois de um mundo de religiões e crenças, chegou a vez do espiritismo. Astrid, você que é uma profunda conhecedora e admiradora da história da humanidade, da filosofia, eu gostaria que você pintasse para nós o cenário iluminista que vai preceder ou o qual será atravessado pela criação do Espiritismo. Acho importante, porque a França foi varrida, de certa forma, para uma situação diferente, e aí surge o Espiritismo. O que foi o Iluminismo? Nós temos uma dupla bandeira da época de Kardec. Melhor dizendo, a primeira obra que surgiu foi o Livro dos Espíritos, todos nós sabemos, em 1857, mas houve um contexto histórico para isso, né? Eu acho que não existe movimento da alma sem os desencarnados, e os desencarnados que trazem a mensagem, então trabalha-se de forma conjugada. O que eu quero dizer com isso? Que existe a história também no mundo espiritual. Existe o contexto histórico aonde os espíritos, de certa forma, trazem luzes, né? Trazem mensagens. E nesse século XIX, tudo era favorável. Filosoficamente falando, qual era a bandeira da época? A bandeira era dupla: empirismo e racionalismo. Então, nós temos uma herança dos empiristas, que eram positivistas, ainda o são, né? E uma herança mais forte do racionalismo. Por que que eu abordei o empirismo? Além de ser uma exigência da época, essa busca de cientificismo, né? A doutrina também se apoia na realidade empírica, porque ela se apoia na ciência, que tem como objeto o fenômeno. Então, Kardec, de certa forma, respeitou esse momento, onde o conhecimento válido era o conhecimento que se dava pelo método experimental. Mas nós temos, para a par com o empirismo, o racionalismo, né, que é o que caracteriza realmente o século das luzes. Então, qual era a luz natural da época? Tudo deveria ser explicado à luz natural da razão. Então, a razão é uma luz natural. Não existe nada de mistério, nada de sobrenatural, pelo contrário, tudo é muito natural. Aí funda-se a necessidade, portanto, de conceber a realidade, claro, com realismo, mas a partir da razão, a partir da lógica, né? Razão essa que é soberba, que é autoridade soberana, não é? E a qual merecia ser respeitada no tempo. Efetivamente surge não só o Espiritismo, mas o Espiritismo como uma filosofia que exalta, portanto, a consciência religiosa a partir da racionalidade. Então, claro, nós cremos na divindade, né? Nós temos a fé imorredora, inabalável, como diz Kardec. Por quê? Porque ela é apoiada pela razão. Então, isso é uma exigência da época. Então surge uma religiosidade não mística, mas uma religiosidade fundada no intelecto
e na compreensão. Então, Kardec trouxe aí essas duas bandeiras, que eram as bandeiras da época, mas cumpre exaltar o lado racional, né? Kardec justamente fala no Livro dos Espíritos que a força do espiritismo não está nos fenômenos, né? Quem assim o crê faz uma falsíssima ideia do espiritismo, porque a força do espiritismo está na razão e no bom senso, portanto, na lógica. E a fé, por sua vez, vem a ser mais fecunda, porque é uma fé inabalável, porque se apoia na razão essa que é judiciosa e, portanto, tem sua autoridade, seja qual for a época da humanidade, né? Então, a luz natural é a razão, e por isso, Afonso, que a doutrina nos ensina a sermos autônomos, né? A entendermos o Evangelho com a lógica, a entendermos o processo das reencarnações, a entendermos o conceito de Deus, a entender por que estamos aqui no mundo, por que nós sofremos, quais as causas das nossas aflições, como é que nós podemos vivenciar este momento histórico, como é que se dá a superação do homem, qual o seu destino e tantas outras questões que são desenvolvidas a partir desta razão chamada iluminista, né? Então, justamente, o iluminismo exalta a razão e exalta que a razão é inata, né? Não é algo que advém do exterior. E essa é a força do espiritismo, a autonomia. Eu buscar me transformar, porque eu entendo. Aí eu sou racional e autônomo. Muito bom, muito bom. Mas a gente quer saber mais, tem muita coisa aqui no. Ah, O baú está cheio aqui. que bom, Afonso. Baú, são 2 anos aqui, afinal de contas, 2 anos de sugestões, de Dois perguntas. anos já, nossa. Poxa, parabéns, beleza. Astrid, somos uma criança ainda, engatinhando. Ah, isso é bom. Astrid, diz uma coisa para a gente. Nós poderíamos dizer, você daria força para isso, que dentre as religiões, as crenças religiosas, as doutrinas, o Espiritismo com Allan Kardec é o mais democrata e mais inclusivo? Sim, por que não, né? Eu diria que ele é o mais democrata, no sentido que ele exalta a liberdade, né? E a liberdade, segundo o conceito dos espíritos, em O Livro dos Espíritos, está na liberdade de pensamento, né? Então, ser livre é pensar por si mesmo. Por isso que Espiritismo é filosofia. Perdoe-me por exaltar esse lado, mas é o lado que eu julgo assim bastante forte para estabelecer os fundamentos doutrinários. Então, nós temos que é o lado, claro, mais democrata, porque o indivíduo supera-se por si mesmo, o indivíduo é autônomo para agir e para escolher, né? A doutrina exalta o livre-arbítrio e as suas escolhas se fazem segundo a razão. Efetivamente, eu sou livre para atuar. Claro, existe a lei de Deus é soberana. Nesta lei, nós estamos inseridos, mas temos o nosso papel como agentes, né? Como, de certa forma, responsáveis pela nossa existência em Deus. Então, Afonso, você me pergunta sobre a questão do espiritismo ser democrático, ser mais. Qual foi a segunda parte da pergunta? Mais do que outras crenças religiosas, comparado, se a gente fosse comparar, a gente poderia dizer, não, o Espiritismo é mais democrático, ele dá uma abertura maior ao ser humano. Claro, eu entendi, porque as religiões, de um modo geral, aliás, eu exalto todas as religiões, porque todas têm o seu papel, né? Nenhuma é conclusiva, todas exaltam a Deus, todas buscam também o sentimento moral nesse processo, todas fortalecem essa necessidade de religiosidade que o homem tem, mas durante muitos séculos na nossa história, muita coisa foi imposta, né? E nós aprendemos, então, a aceitar, né? Às vezes cegamente, por uma necessidade de crer para ser feliz, para se fortalecer, que é maravilhoso
É glorioso esse processo, né? Então, é uma busca incessante do homem. Aliás, o próprio Kardec afirma que o homem tem uma tendência natural à adoração. Existe a lei da adoração no homem. Então, todos buscam a Deus como se já houvesse de antemão uma familiaridade com a nossa origem, com este ser que é a nossa origem. Portanto, por ele ser imanente em nós, nós temos uma tendência natural em todas as religiões de buscarmos a Deus. Isso satisfaz a nossa necessidade ontológica, a necessidade do nosso ser. Agora, o que nós não podemos, né, normalmente a partir do século de Kardec, aceitar as coisas cegamente, para não cairmos no dogmatismo ingênuo, para não sermos fanáticos, para não sermos tão somente crentes, mas pessoas que se sabem, que conhecem, que exaltam o lado racional, e porque entendam, então, por entenderem, elas modificam-se, buscam ser cada vez melhores a partir da racionalidade, sem deixar de lado o lado religioso, claro, que é a busca de Deus, que se faz através da razão e talvez também de um processo imediato, intuitivo. Então, o que é bonito é isso, é uma religião em termos não místicos, né, convencionais, representativa, mas existe uma religiosidade que é intrínseca do homem e que é, portanto, fortalecida pela compreensão da razão, né? Então, nós temos a fé e a razão como sendo os dois movimentos da alma, um se fortalece com o outro. Isso nos faz lembrar Agostinho, né, Afonso, porque é uma célebre afirmação de Agostinho, que todos conhecemos. Então, ele diz crer para compreender, né, e compreender para crer. Então, ele diz que nós começamos pela fé, mas depois a fé é esclarecida pela razão, né? E esse princípio é norteador do Espiritismo. Nós encontramos nas obras básicas, muitas vezes, e inclusive no trato com os espíritos de ordem superior, a expressão espiritismo, a religião dos espíritos, espiritismo, a doutrina dos espíritos. Gostaria que você comentasse e explicasse para nós o fundamento dessas colocações. Nós sabemos que a doutrina consiste em um aspecto tríplice. Doutrina, teoria, conjunto de ideias, esse que é o conceito. Como conjunto de ideias, ela se baseia na ciência, na filosofia e na religiosidade ou na religião de um modo geral. Eu aprendi, eu nunca esqueci de um conceito que se refere ao espiritismo com grandeza. O espiritismo é uma doutrina filosófica com bases científicas e consequências religiosas. Então, ela é dotada desse aspecto trino. A base seria o fenômeno mediúnico, que prova a imortalidade da alma, né? Depois, ela consiste em uma filosofia que busca enaltecer os princípios constitutivos do universo, mas enaltecer também nosso modo de viver com sabedoria, de acordo com os valores autênticos. E, necessariamente, ela colima a religiosidade. É uma necessidade natural do homem. Mas existe aí uma questão. É religião, não é? Como é que a gente poderia entender esse processo? Religião pode se constituir de um conjunto de técnicas, de um conjunto de fórmulas, de um conjunto de ritos, né? Nesse sentido, o espiritismo não é religião, mas ela é religião no sentido de busca de religiosidade, que é a busca de Deus que faz parte de todo homem. Então, aí fica a cada um de fundamentar com razão a religiosidade como sendo uma necessidade ontológica, uma necessidade do ser do homem. Então, não vamos confundir e falar, é religião, não é religião.
Depende do conceito que nós vamos desenvolver. Importa quais sejam os fundamentos. Agora, nós não podemos negar o lado religioso em nome tão somente de um cientificismo inócuo. Tá? Então, importa muita consciência para exaltarmos o espiritismo na sua grandeza. Não sei se seria por aí, Afonso, que... Eu tenho certeza que sim. Só que agora nós vamos invadir a sua área da afetividade. Oba, vamos lá, vamos lá. É o desafio aqui. Claro. Vamos falar. Aqui o programa precisa, naturalmente, ter esses atrativos aqui. Astrid, como é que foi, aliás, como é que é, né? Porque eu sei que ele continuou. Esse seu amor, essa sua admiração, essa sua afetividade por Bergson. Afinal, quem é Bergson aí no seu coração? Pois é, né? Realmente me tocou intimamente a filosofia de Bergson. Bergson é um filósofo considerado contemporâneo, né? E ele nasceu na França, em Paris, na época de Kardec. Tá? Efetivamente, claro, ele nasceu acho que em 1859, mais exatamente, mas era um filósofo muito bem conceituado, que certamente conheceu Kardec, certamente conheceu a sua obra, né? E que traz luzes, inclusive, para a doutrina, embora não se diga espírita. Eu fui buscar alimento espiritual, estendendo um pouco mais os estudos, o mundo acadêmico, caí na filosofia não por acaso, né? Até que eu ouvi um curso sobre Bergson, que eu tinha que fazer os meus créditos, né? Um curso de pós, e então eu ouvi a filosofia bergsoniana, sendo dada pelo professor Frank Leopoldo e Silva, da USP, né? E eu mudei completamente o meu projeto para a minha dissertação de mestrado. Eu simplesmente fui muito tocada pelo pensamento de Bergson, paralelamente com a doutrina. Eu ainda estava fazendo os cursos. Então, Bergson nos fala da intuição, nos fala do princípio espiritual, nos fala do amor como sendo gerador da consciência, gerador do conhecimento, nos fala sobre a evolução criadora, ou seja, a evolução desse princípio de consciência que habita a natureza, habita o homem, né? Nos fala sobre a moral, as duas fontes da moral, da religião, né? Nos fala sobre a metafísica, enfim, é muito vasta a sua temática. Mas o que me tocou mais profundamente foi essa intuição, como sendo uma busca de conhecimento altaneiro e que se dá fundada no amor, né? No sentimento amoroso. E assim é a doutrina também, né, Afonso? Sem dúvida. Alguma notícia de reencarnação de Bergson, Astrid? Não sabemos. Não sabemos. Né? Existe, certa feita, eu li, não sei se eu deveria falar isso aqui, mas eu vou falar pura e literalmente o que eu li. Numa das biografias de Bergson, né? Havia lá mais um filósofo jantando com ele, né? Imagina a conversa desses filósofos no jantar. E um deles disse assim, que Bergson tinha sido a reencarnação de Plotino. Mas não sabemos. Não podemos afirmar isso com absoluta certeza e nem negar. É plausível, né? É plausível. Como já se falava muito de reencarnação naquela época, eu acredito que os filósofos da época fossem influenciados por essa temática. Bergson, que me perdoe se assim não foi, mas eu fiquei sabendo lendo uma biografia dele. Nada muito assim ostensivo. Tá? Bom, no programa Conviver de hoje, a religião dos espíritos, pela primeira vez aqui no programa Conviver, o Espiritismo, com Allan Kardec, com Astrid Sayegh, que é filósofa, oradora, escritora, autora. Olha, Astrid, eu vou falar para você, eu adoro esses seus livros do coração, os livros que são de sua autoria.
recordando aqui, eu sempre me atropelo aqui no título desse aqui, Ah, mas é natural, não é só você. ser para conhecer e conhecer para ser. E também como renovar atitudes. Agora, tem um livro que é do meu coração também, que é o Reforma Íntima, que é publicado inicialmente por você, que foi e que tem sido até hoje um instrumento valioso no curso de Espiritismo, curso básico de Espiritismo. Mas aqui, sem perder aqui o objetivo aqui das perguntas de hoje, Astrid, as perguntas estão aqui, chegaram, produção, sugestões, e a gente vai tirando do baú devagarzinho. Que bom, que bom. Eu estou tirando aqui, eu nem sei, porque tem coisas tão importantes a perguntar que eu fico aqui. Eu estou parecendo aquela figura que jogou os evangelhos, mitologicamente falando, é claro, jogou os evangelhos para cima para saber qual sobrou. Você é ótimo. Olha como eu sou pretensioso. Jesus Cristo. Astrid, nós vemos uma juventude alheia, hipnotizada por doutrinas e também pelo lado obscuro da tecnologia. Essa lavagem cerebral exercida pelos governos e por grandes grupos privados de controle social pode acabar mal? O que o Espiritismo, falando do Espiritismo, pode nos revelar quanto à natureza dessa juventude dos dias de hoje? Pois é, Afonso, olha, entre as muitas respostas, eu diria, é o contexto da nossa época. Eu diria que não estamos nem atrasados, nem adiantados, mas estamos no contexto do que é o homem hoje. E nesse contexto, o que é exaltado? Primeiramente, o materialismo, né? O que existe é o mundo da matéria. Pouco se questiona sobre presente, passado, futuro, sobre as questões existenciais, né? E o jovem se deixa influenciar por esse momento histórico. Ele faz parte desse contexto, né? De um lado. Por outro lado, nós temos a tecnologia, né? Esperem, eu não estou criticando a tecnologia, absolutamente. Nós temos tão somente o lado científico, né? Que é exaltado no mundo acadêmico, em detrimento, eu diria, do próprio homem, porque o homem merece ser feliz, ele tem condição de ser feliz. Importa seja exaltado um conhecimento altaneiro e não simplesmente uma negação do que é, não é, uma negação a toda sorte de crença em função de uma ciência importantíssima, mas que visa o bem-estar do homem, né? O que nós queremos, então, não basta o bem-estar, né? Não basta a tecnologia, não basta o dogmatismo. Está na hora de uma religiosidade que traga valores, né? Mas valores que sejam concebidos pela razão. Então, eu busco o amor, eu busco a racionalidade, né? Para que eu possa ser feliz. Então, é um conhecimento que tem um sentido ético, fundado, como disse você há pouco, no sentimento amoroso e na verdade essencial. Agora, a juventude em nosso mundo, nesse contexto, né, ela parece um pouco descrente. De um lado, mesmo as filosofias são materialistas, e do lado científico, que é um progresso vertiginoso, o homem acaba sendo esquecido de si mesmo. Então, cumpre exaltar os valores autênticos para esses jovens, né? Exaltar a importância do encontro com a racionalidade no sentido moral, porque são valores completamente inócuos. Hoje se busca aparelhos para tudo, celulares de tudo quanto é forma, né? E, ao mesmo tempo, nós vivemos uma existência assim um pouco desregrada, né? Ao mesmo tempo, a crença em valores que não existem, o apelo a questões outras, não vou dizer assim até a questão de drogas, que é tão comum nos nossos dias. Então, essas descrenças são desfavoráveis, porque o homem vive uma redução da realidade. Normalmente, o jovem que é aberto para construir, para se elevar, para progredir, né? Então, cumpre uma primazia de valores, estabelecer os fundamentos, sim, de uma religiosidade plena, mas exaltar as questões existenciais, entender por que estamos aqui, de onde viemos,
Por que devemos ter esperança com relação aos futuros? Então, essas questões todas o Espiritismo traz e nos alimenta, apontando para uma nova aurora, para um dia que há de reduzir, para um momento mais promissor, né? E o jovem hoje, claro, ele está um pouco descrente, aqueles que exaltam tão somente o lado exterior da materialidade, como tão somente aqueles que desejam sempre um aparelho novo, uma técnica nova, né, para estabelecer contato, informação, comunicação, né, mas não uma comunicação em empatia, em amorosidade, em religiosidade. Sabe, Afonso, o que falta? Alimento para a alma, para todos nós. Nós todos estamos sedentos de amor, de iluminação, né? Aí vem o aspecto do cristianismo, que é realmente enobrecedor da humanidade. Astrid Saeg, nós aprendemos com Sócrates a nos questionarmos a quineses, a nos movimentar, a modificar, a fazer autocrítica. Eu pergunto a você, o que está faltando para o centro espírita hoje, na sua opinião? Segundo Herculano Pires, o grande escritor, estudioso, filósofo espírita, ele diz que nós não temos ideia da grandeza do papel do centro espírita, que na verdade é um grande centro cultural. Mas o que está faltando para o centro espírita no dia de hoje para acompanhar esses desafios que você mencionou aí desde o início? O que falta, Afonso, eu diria que nós devemos, segundo o Espiritismo, caminhar para a luz. A nossa tendência é luminosa. É uma tendência, inclusive, à felicidade do mundo, à felicidade da humanidade que está em questão. Então, eu diria da importância de nós abordarmos os 3 aspectos da doutrina com clareza e não exaltar um aspecto em detrimento do outro. Todas as casas espíritas são regidas por pessoas de extrema boa vontade, que se sacrificam por um ideal cristão, mas se faz necessário compreender esse aspecto tríplice da doutrina. Existem aqueles que exaltam tão somente o lado da fenomenologia mediúnica, o que é louvável. Mas os jovens, como disse você agora, não devem ter tão somente essa visão redutora. Importa uma visão que os leve a caminhar em luz, a iluminar a interioridade, através dos outros aspectos. Em contrapartida, Afonso, existem aquelas casas espíritas também que exaltam o lado religioso, mas uma religiosidade ainda não plena, uma religiosidade ainda apegada um tanto a formas, uma forma mítica, né? Que, claro, é uma tendência do nosso passado, né? Mas não podemos fazer isso, buscar isso, em detrimento também do lado científico, filosófico. Eu diria que entre esses dois existe o aspecto filosófico que precisa ser abordado. Raríssimos os centros que exaltam essa abordagem da filosofia, que não só é edificante, como é luminosa. Então, muita gente, Afonso, entra na casa espírita buscando receber espíritos, né? Conversar com o mentor. Na verdade, essa é a nossa porta de entrada. Né? Essa é a nossa porta de entrada. Mas, com o tempo, a gente vai angariando novos valores que devem ser passados para aqueles que adentram a casa espírita. Né? Então, o próprio André Luiz diz, todos nós chegamos na casa espírita sedentos do fenômeno, mas à medida que nós evoluímos, nós vamos despertando para buscarmos a causa, ou seja, a causa da realidade, a causa que é Deus, que é o ser em si. Então, nós devemos passar numa visão de que o espírita
há de buscar a luz espiritual, há de buscar o enlevo, tá? A construção íntima. E isso é um apelo à religiosidade, mas a uma religiosidade filosófica. Tá? E o que é mais importante, descondicionar o pensamento espírita. Tá? Nós não temos o direito de condicionar as pessoas que a nós se achegam, mas nós devemos passar uma forma liberta de conhecer, né? Sem culpas. E isso quem nos favorece é a filosofia. Resumindo, Afonso, eu acho que os 3 aspectos precisam ser respeitados, nenhum em detrimento do outro. E às vezes existe um que é mais sacrificado, que é o lado filosófico religioso. No programa Conviver de hoje, a religião dos espíritos com Allan Kardec e com Astrid Sayegh, filósofa, oradora e escritora espírita. O programa Conviver contou, nesta edição de hoje, com Fábio Bettinassi e Alex Monteiro na produção. O Fábio Bettinassi manda um grande abraço, lembranças à saudosa, querida mestra Astrid. Ele está em Araxá, mandando aí. Olha, que legal, bem-vindo, que bom. Está na terra da Dona Beija, viu, Astrid? Olha só. Pois é. Na divulgação do programa de hoje, Silvana Zandomeni, nos trabalhos técnicos, Jefferson Carvalho e Rogério Palma. No apoio aqui, a produção Guiomar Santana. Olha aí, temos aí o privilégio de contar com a nossa querida Guiomar no programa de hoje. Na edição do Conviver, Edi Pontes. E na supervisão, o nosso querido Júlio Sena. Astrid, o meu muito obrigado. Eu só posso dizer uma coisa. Do coração, Deus lhe pague. Imagina. Olha, a minha alegria de estar com vocês é enorme. Só isso me basta, né? Que nós sejamos realmente abençoados em nossa jornada por esses espíritos grandiosos que trabalham sob a égide do Cristo, né? Espíritos de grande escola que estão conosco e favorecem a nossa atividade, e que todos sejamos dignos dessas bênçãos em nossa caminhada, seja qual for a crença, que todos sejam recepcionados, né, pelo Criador, no sentido de abrirem o coração para sentir o amor que Jesus nos ensinou através do Pai, do qual Ele é instrumento. Eu agradeço a todos, né, que tenhamos momentos de conviver, exaltando o lado religioso da humanidade, que é grandioso e importante, e ao mesmo tempo reconhecendo o valor de todas as religiões. Nosso muito obrigado a você também que nos acompanhou pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, pelo nosso portal mundomaior.com.br, que está compartilhando, multiplicando esta oportunidade de difusão do Espiritismo com Allan Kardec no programa Conviver de hoje. Até a próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Muito obrigado. Você acompanhou programa Conviver.